Tem mais uma notícia. A Câmara dos Deputados aprovou 2 projetos que reformulam a estrutura das carreiras do Legislativo Federal. Alteram a composição da remuneração desses servidores efetivos e ampliam o peso das gratificações vinculadas ao desempenho e ao exercício de funções estratégicas. Os textos elevam o vencimento básico dos servidores do Congresso e criam gratificações de desempenho que podem dobrar o salário base desses funcionários, desses servidores. As propostas tratam tanto de carreira legislativa da própria Câmara, quanto do plano de cargo do Senado. E em ambos os casos, nesses 2 casos, substituem modelos anteriores de gratificação por estruturas que podem elevar de forma significativa a remuneração final, a depender da função, claro, exercida e da avaliação funcional. Mas vários sites que deram essa notícia fizeram projeções e aí, claro, que eles acabam pegando alguns valores. Mas há casos em que a pessoa, o servidor, poderá ganhar, por exemplo, R$70 mil por mês. Um belo salário, hein? Chamar os nossos comentaristas. Você, Roberto Mota, a Câmara aprova esse projeto que pode dobrar o salário dos servidores das casas legislativas. Mota. Não é segredo para ninguém que, na média, quem trabalha para o Estado ganha melhor e tem mais segurança do que quem trabalha para a iniciativa privada. Há vários argumentos contra e a favor disso, mas o que eu queria dizer, chamar a atenção aqui é o seguinte: o grande economista Thomas Sowell disse uma vez que não via problema nenhum se os deputados americanos ganhassem $1 milhão de salário. Ele disse, desde que o resultado do trabalho deles fosse positivo para o país. Isso é Thomas Sowell falando do Congresso americano. Eu acho que a gente poderia dizer a mesma coisa aqui. O problema não é tanto o custo da Câmara ou o custo do Congresso. O problema é o que o Congresso produz. O problema é o entulho legislativo e regulatório que trava esse país, que gera insegurança para os brasileiros e cria uma multidão de pessoas dependentes do Estado para sobreviver. É aquela história do Estado que quebra a sua perna, depois te dá uma muleta comprada com o seu próprio dinheiro e você acha uma maravilha. O problema, Caniato, vai além da reestruturação de carreiras da Câmara. O problema é o gás de graça. O problema é uma reforma tributária que foi aprovada a toque de caixa, sem que a maioria dos parlamentares sequer entendesse o que estava aprovando. O problema é a regulamentação das redes, que volta e meia ameaça ser aprovada. O problema é esse debate idiota sobre regulamentação do trabalho por aplicativo, que os próprios trabalhadores por aplicativo não querem nem ouvir falar. O problema é a covardia do Congresso diante de tudo que está acontecendo no Brasil. Então, o problema não é o que a Câmara custa ou vai custar. O problema é o que ela faz. A cada notícia que indica um aumento de uma categoria de servidores, Dávila, eu lembro da necessidade de nós avançarmos com a pauta da reforma administrativa, né? E há quem diga, a reforma administrativa deveria ter sido feita antes da reforma tributária. Como é que a gente aprova uma reforma tributária se a gente não sabe o tamanho do Estado? Mas a reforma administrativa, você colocou, ela é central. Não existe nenhuma democracia avançada no mundo que não conta com uma burocracia profissional que tenha bom desempenho e que tenha carreira clara. Por isso, é fundamental fazer essa reforma administrativa no Brasil. Nós precisamos reestruturar essas carreiras públicas existentes, que hoje são inúmeras e complexas. Nós precisamos ter uma avaliação de desempenho séria, não essa ridícula que existe hoje no funcionalismo público, que 90%, 99% atinge 100% das metas. Isso não existe. Se isso fosse verdade, nós não teríamos serviço público de péssima qualidade. Aliás, o desempenho, ele é avaliado de maneira criteriosa e também pelo usuário do serviço público.
Quero saber se o aluno está achando que é bom o professor. Quero saber se o professor acha que o diretor da escola é bom. É isso, precisa ter avaliação dos pares, dos usuários do serviço público. Não é apenas uma avaliação formal. Não. Então precisa ter isso, se isso melhorou a qualidade do serviço público e com indicadores claros. Melhorou a qualidade da justiça, melhorou a questão da segurança pública, melhorou os níveis de educação do Brasil nos exames internacionais. É assim que se mensura. Terceiro ponto, acabar com privilégios e penduricalhos. Esse é o país da vergonha, é o país que tem mais privilégio e penduricalho do mundo. Não existe, isso só tem privilégio e penduricalho no Brasil, na corte do Luís XIV, na história da França, no século XVIII. Nenhum outro país do mundo tem tanto privilégio e penduricalho como existe no Brasil hoje. Isso é vergonhoso e precisa acabar o mais rápido possível. Depois, nós precisamos acabar com esses cargos comissionados. É outra vergonha no Brasil. O Brasil tem hoje mais de 30 mil cargos. Aliás, o Lula acabou de criar mais. Chegamos a 50 mil cargos. 50 mil cargos. A média, hoje, quando muda um primeiro-ministro na Inglaterra, muda-se 300 cargos. No Brasil são 50 mil. Nos Estados Unidos, quando muda o presidente da República, você tem uma mudança de 2.500 a 3.000 cargos. No Brasil são 50 mil. É um absurdo, é uma barbaridade com o dinheiro público. E, finalmente, falta gestão pessoal para priorizar programas de governo, garantindo aí sim a impessoalidade e o melhor interesse público em todas as áreas. Ou seja, não é desses remendos que se fazem que só aumenta dinheiro, não melhora a qualidade do serviço público, caímos na enorme ineficiência do Estado e o Brasil hoje tem a justiça mais cara do mundo e o segundo Congresso mais caro do mundo.